Boa tarde. Estamos trazendo a você uma oportunidade de comigo meditarmos na palavra do Senhor. E o texto que escolhi para esse instante é Salmo 40, verso 1 a 5, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quando pensamos nos Salmos, sempre precisamos recordar que mais do que uma obra literária, os Salmos é um suspiro, é um gemido, ou mesmo é uma expressão de gratidão, não é? Ou quase uma euforia quando se trata de um salmo de gratidão a Deus. Esse salmo, ele carrega um pouco de conflito e contradição, porque ao mesmo tempo que ele faz uma profissão de fé, o salmista, ele constata aquilo que é a adversidade. Estou chegando de uma viagem como presidente mundial da igreja, na Bósnia, onde participei de uma conferência mundial pela paz, e na cidade de Sarajevo, uma cidade com dimensão histórica e tradição, mais de 7 séculos. A Primeira Guerra Mundial começou a partir de um acontecimento em Sarajevo. E uma das coisas que eu pude perceber no convívio com o povo é o semblante entristecido ainda, embora a paz, o armistício, né? O acordo tenha sido selado em dezembro de 1995. Porém, por ser a Bósnia uma das repúblicas da antiga Iugoslávia, que tem outras tantas, como Sérvia, Croácia, Kosovo, enfim, ela é a mais multiétnica e multirreligiosa. E por incrível que pareça, a tensão continua existindo. Um taxista disse para nós que se as tropas da OTAN, ou seja, as tropas europeias, deixarem a Bósnia, a guerra volta no dia seguinte. Então, esse estado de coisas, dá para perceber, primeiro, há ainda sinais da guerra em muitas edificações. E segundo, não há ninguém naquele país que não tenha perdido entes queridos. E o semblante registra isso. Mas, ao mesmo tempo, percebemos um recrudescer da fé. Porque no meio de tantas dificuldades, eu e você já experimentamos isto, fica sempre a sensação de como eu vou conseguir cessar isto. Você pensa assim, você percebe as coisas assim, eu percebo também. Quando nós estamos metidos numa situação para a qual nós não encontramos saída, quando nós estamos envolvidos em meio a um furacão, parece que não há solução para aquilo. Estamos diante de um impasse, de uma tensão muito grande, seja uma enfermidade, seja uma situação na vida de um filho, envolvimento com drogas, há todo tipo de situações que nós nos vemos envolvidos e que quase que nos amarram, quase que nos imobilizam, ao ponto de não sabermos como lidar com elas, né? Mas a alternativa do salmista é muito
é muito didática. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. É impressionante como pessoas que não têm qualquer vida religiosa, é impressionante como pessoas que não participam de uma igreja, não desenvolvem a sua fé cristã, de repente, pelas vicissitudes da vida, de repente se descobrem religiosas. Vários momentos de tragédia na Europa, na América do Norte, foi constatado após um episódio, seja um furacão, seja um terremoto, enfim, uma tragédia num país, numa cidade, fez com que a frequência à igreja se tornasse, tivesse um aumento assim inesperado. Por quê? Porque lá no fundo da sua alma, no fundo do nosso coração, frequentemente há um vazio que só Deus pode preencher. Vivemos como se nada disso estivesse acontecendo. Seguimos as nossas lutas diárias normalmente, como se não tivéssemos o lado espiritual na nossa vida. Mas nós temos um lado espiritual. E aí, quando a situação aperta ou quando as coisas fogem ao nosso controle, é que nós redescobrimos Deus. Eu queria, nesta tarde, sugerir a você que você transformasse isto, a sua relação com Deus, em alguma coisa mais cotidiana. Eu e minha esposa, Gláucia, todas as manhãs, junto ao café da manhã, abrimos o nosso cenáculo, lemos a Bíblia juntos. Não chega a ser 15 minutos, mas faz uma diferença tremenda na nossa vida. Você não esquece de levantar para ir para o trabalho, você tem responsabilidades, você mesmo que correndo toma o seu cafezinho, na hora do almoço você dá um jeito de tomar um lanche ou almoçar, você chega à noite cansado, você quer uma cama para descansar e dormir. São necessidades humanas que você precisa suprir. E eu estou dizendo para vocês todos que há uma necessidade no nível espiritual que as pessoas precisam suprir. Participei na Catedral de Sarajevo, Catedral Ortodoxa. A maioria dos cristãos na Bósnia, como na Sérvia, como na Croácia, são cristãos ortodoxos. E uma catedral antiga, mais de 600 anos, e que comporta 1.200 pessoas, ela estava repleta. Minha esposa perguntou, mas deve ser só mais pessoas idosas. E para minha, de certa maneira, surpresa, dada a secularização da vida na Europa em geral, a grande maioria eram jovens. Jovens tatuados, jovens vestidos das mais diversas maneiras do fashion, para a juventude, né? Mas estavam lá. E olha que um culto ortodoxo dura mais de 2 horas, como esse durou 2 horas e 40 minutos, com um simbolismo, com cânticos, com repetições, enfim, uma cerimônia do ponto de vista assim visual e simbólico lindíssima, não é? E estavam lá os jovens, especialmente porque a vida deles e a sociedade deles chegara a um ponto crítico. Qual vai ser o futuro desta nação? Qual vai ser o futuro da minha vida? E aí a resposta vem em Deus. Em Deus há futuro. Quem crê em Deus tem futuro. Quem crê em Deus pode nutrir esperanças e declarar como salmista. Como ele declara? Com muita clareza diz, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Que seja essa a sua experiência, que você busque o Senhor, que você entregue a sua vida a Jesus e veja com muita clareza
os sinais, as maravilhas, a bondade de Deus. Hoje de manhã, quando orava com minha esposa, pensava exatamente isso. Eu disse, Gláucia, não dá para contar. São tantas as bênçãos de Deus na nossa vida. Você pode experimentar isso. Está muito próximo de você. Dobre o seu joelho e ore comigo. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, quero nesta tarde, Senhor, estamos no meio do dia praticamente, quero declarar a nossa confissão de fé. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa força, Tu és o nosso rochedo forte, e em Ti esperamos e em Ti confiamos. Senhor, move pelo Teu Espírito no coração das pessoas que nos ouvem. Alguns atribulados, alguns sem saída para situações as mais inesperadas que tomaram de assalto a vida dos Teus filhos. Ó Deus, que haja nesse coração uma sede muito grande da Tua presença e essa sede possa fazer uma grande diferença. Abençoa, Senhor. Ouve a súplica desses Teus filhos, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de participar, de ver, de ser parte desse ministério que é o programa Vida e Missão, feito para te abençoar. Tenho certeza que Deus abençoa a sua vida.